Só duvidar não, isso aí é menos. Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado de coração pela audiência. Mandando um bom dia, um boa noite especial ao meu amigo Luizinho, que trabalha no Cavalo de Aço, nosso telespectador assíduo. Ele também disse que gosta muito do programa A Grande Parada Popular, que vai ao ar aos sábados e domingos pela Gazeta FM 93, apresentado pela minha sobrinha Darlene Cardoso. Muito obrigado então, Luizinho, pela audiência, tá bom? E a todos vocês que estão com a gente todos os dias, né? Terça, quarta e quinta, aqui no Boa Noite Rio Branco, uma programação da sua TV Rio Branco, que você pode acompanhar também pelo portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Um boa noite especial a Lília Camargo e também a Neucimar Taveira, que são as responsáveis pelo portal riobranco.net, a mais jovem empresa do grupo de comunicação O Rio Branco. Com apoio do Supermercado Araújo, do Araújo Mix, do Grupo da Alcai e também do meu amigo Nando Cabeleireiros, eu tenho o prazer de conversar, depois de algum tempo aqui, com o Dr. Maurício Oenberg. É uma das referências no que se fala, no que se refere, digo, à magistratura, né? Aliás, a magistratura é o outro lado, né? A área de direito, né? Os operadores de direito. Seja bem-vindo, doutor. É sempre um prazer recebê-lo aqui no programa. Boa noite. É sempre um prazer renovado estar aqui. Uma boa noite para você e para todos os nossos telespectadores. E, como eu sempre digo, sempre que possível, sempre convidado aqui estarei para poder colaborar com alguma coisa, ou pelo menos me manifestar a respeito de alguma situação. Muito bem. E é sobre isso que nós vamos falar já. Começar, eu quero a sua opinião como cidadão, como advogado, sobre a possível volta da CPMF, doutor. Olha, nós precisamos, inicialmente, analisar a situação que a gente está vivendo. Eu vou fazer aqui um exemplo aqui de como eu vejo. Eu diria o seguinte, que o governo se utilizou do seu limite no cheque especial, como qualquer cidadão. Entendi. E dele se utilizou para arcar com uma série de gastos que ele tinha. Conclusão, chegou ao seu limite. Estourou o limite. Chegou ao seu limite. E agora, nós precisamos repor aquele cheque especial. Pagar a conta, cobrir Acontece o rombo. que nós não temos renda para isso. Por quê? Os impostos caíram, então nós não temos como repor. Seria como uma pessoa que utilizou o seu cheque especial e depois ficou desempregada. Não tem. Seria o exemplo mais lógico do que está acontecendo. E a CPMF é, infelizmente, uma das formas de se angariar recursos para cobrir esse tamanho rombo. Vejam bem, em 2014 nós tivemos uma campanha eleitoral em que a atual presidente apresentou uma maravilha de situação. Como sempre fazem os candidatos, né? Sim, e a eleição não tem crise, mas né? eu diria, nada salvo o melhor juízo, na minha humilde opinião, que foi o maior estelionato eleitoral nunca antes visto. Aliás, isso está em debate no plenário do Supremo Tribunal Federal. Né? Porque isso traz uma situação relativa à validade da sua eleição. Por quê? O que se apresentou não se tinha para entregar. Entendi. E o pior, que todos os fatos que hoje são realidades, eles eram demonstrados e denunciados. E denunciados como se a oposição seria responsável por isso. Eu, particularmente, entendo o seguinte, não daria para o outro candidato não tomar as medidas que estão sendo tomadas.
É aquela máxima, de onde não se tem, não se tira. Claro. E isso foi o que efetivamente aconteceu. Então, nós estamos discutindo uma situação que, na realidade, nós não temos outra alternativa. E sempre recai sobre o povo. O problema, né, doutor? O problema é que não cabe ao governo outra alternativa a não ser partir para arrecadar mais, né? Sim. O problema é que como tirar leite de pedra se a população não aguenta mais, não suporta mais essa carga tributária e os encargos sociais? Veja bem, eu penso o seguinte, nós estamos aí num processo de desemprego enorme. Crescente. Desemprego subindo, juros subindo. As montadoras de veículos estão falidas praticamente. Falidas, porque as que não estão despedindo estão dando férias coletivas, que demonstram... Ou reduzindo a jornada de trabalho, reduzindo parte dos salários. Então, isso demonstra a fragilidade da economia. E um outro ponto que muito pouca gente fala, o país não evoluiu na questão da indústria, na questão da logística. Nosso custo operacional é muito alto. Isso perdemos competitividade. Competitividade lá fora nós perdemos e muita. Por quê? Eu sempre cito aquele grupo Matarazzo, foi o maior grupo industrial do Brasil e acabou em nada. Por quê? Porque eles não se atualizaram. Então, esse é o grande problema. A nossa indústria é cara. Engraçado o seguinte, né, doutor? Evidentemente que eu sou jornalista e pouco entendo de economia, o senhor é advogado, mas nem precisa entender muito para saber que, com o dólar em alta, nós temos aí um cenário propício, né, para as exportações. Agora, exportar o que se não estamos produzindo quase nada? Aí é que está o problema. Até mesmo o agronegócio, que vinha sustentando a economia, também já não aguentou mais. Queda enorme. Não aguentou mais. Exatamente. Né? Foi pressionado, puxado por uma carga negativa. Mas aí é que está. O mesmo fator benéfico nas exportações, ele nos traz problema nas importações. Sim, porque você precisa de matéria-prima externa e tal. Se a minha balança comercial estiver negativa, que é o que está acontecendo, simplesmente isso não vai resolver. Agora, doutor, faz muito tempo que a gente não viu um cenário tão ruim para a economia brasileira, né? Olha só, nós temos aqui juros em alta, nós temos desemprego crescente, a inflação subindo, tá certo? O dólar nas nuvens. Queda de produtividade. Queda de produtividade. Nós temos os bancos fechando as torneiras. Enfim, todos os itens ao nosso desfavor. Mas isso se dá em decorrência do que se escondeu no momento anterior que a gente está vivendo. Por exemplo, a gente sempre ouve o governo dizer que os problemas externos influenciaram a nossa economia. Agora, que antes nós aguentamos, é justamente onde entra o nosso cheque especial. Entendi. Ou seja, agora eu quero a sua opinião. Naquele momento, nós já deveríamos acender a luz vermelha? Ou pelo menos a luz amarela? Ou amarela, e já ficar de olho no que poderia acontecer. Agora, o que acontece é o seguinte, a crise lá fora ela já passou praticamente, né? A Europa já voltou a crescer, os Estados Unidos também. Nos parece ser uma crise localizada, uma crise nacional, professor. Olha, estão querendo vender uma imagem real para nós, né? Veja bem, é o grande problema. Um cenário que alguém preparou, esse cenário foi preparado por alguém, ele não aconteceu naturalmente. A grande verdade, sabe qual que é, Moniz? Quando um governo tem autonomia, aceitação popular, ele vai se achando... Acha que pode tudo e tudo pode. Ele vai se achando impecável, ele vai, entendeu?
Eu, por exemplo, eu vejo algumas entrevistas do Lula, a impressão que eu tenho é que ele está em outro planeta. Ele chegou de Marte ontem, né? Porque não está acompanhando a vida na Terra. Sabe, quer dizer, eu particularmente entendo que isso é um erro de assessoria, deviam de calar a boca dele, pelo menos nesse momento, em que ele está prestes a ser ouvido, entendeu? Certamente. Então, seria conveniente ele calar-se, né? Porém, para ele, tudo é golpe. O golpe, quem levou o golpe foi a sociedade. Nós estamos aí, não vamos entrar em detalhes, né, porque está começando agora o processo, mas 18 pedidos de impeachment foram protocolados na Câmara Federal, no Congresso Nacional. 18 pedidos de impeachment. A economia está em baixa, a presidente sem credibilidade. Quando o Collor caiu tinha 13%, ela tem menos de 7%. O Congresso não acredita mais no que ela fala. Ninguém acredita mais na Dilma, nem ela mesma. Não, mas o problema é entender o que ela fala. Não é de acreditar. Não, engraçado é o seguinte, ela sempre falava em meta, né? Como as metas nunca eram atingidas, ela disse, agora não vou mais falar em meta. A hora que a gente atingir, a gente faz lá de novo. Nem ela acredita mais nela. Olha, sinceramente, que cenário, hein? Depois da mandioca ficou difícil. O problema todo foi a mandioca. E aí é engraçado o seguinte, né? Evidentemente, prestem bem atenção, gente. Processo de impeachment, cassação de presidente, que aí o Brasil tem duas alternativas, né? Impeachment a Dilma ou caçá-la, né? Do ponto de vista eleitoral. Olha, a questão a eleitoral aí, é mais rápida. Ela é mais complexa nesse caso. O impeachment é muito mais doloroso. Agora, o problema é o seguinte, não vamos falar aqui em golpe. Agora, golpe mesmo é petrolão, mensalão. É muito fácil dizer, não, isso é uma atitude golpista. Quando essa turma caçou o Collor, não foi golpe. Foi um ato de amor ao Brasil, né? Não foi? Olha, a grande realidade é o seguinte, a situação é tão caótica, até moralmente, porque nós temos uma crise moral, uma crise política. Várias crises, né? Várias crises. Crise de identidade, então, são crises, crise de credibilidade. Então, eu preciso ter alguma coisa a me apegar. Por exemplo, eu acho lindo quando alguém do governo diz, mas lá atrás também eles roubaram. Não, o senhor faz isso com a pedalada fiscal. Diz que a Dilma não pode ser cassada em função da pedalada fiscal, porque todos os governos fizeram isso. Olha, mas eu não posso fazer a minha defesa, porque é o tipo da coisa. Olha, eu roubei, mas o Muniz também roubava. Ou então aquele cara, não, eu matei, mas o cara lá matou e não foi preso, eu não posso ser preso. Aí que está, mas eu não posso. Isso não é defesa, isso é confissão de crime. Né? Exatamente. É o confesso. Agora, a questão das pedaladas, isso daí, ela traz problemas seríssimos. Aliás, ontem a Dilma estava pedalando literalmente, né? Pedalada da bicicleta. Ela e seus amiguinhos. Mas eu quero dizer o seguinte, o que é necessário é que, eu não sei quem é que cuida dessa área dentro do governo, mas precisam explicar para eles que eles não podem se defender atacando, através de uma confissão. Atacando e confessando. Confessando. Agora, o que é golpe? Porque falam, mas o Exército pode dar um golpe. Não, o Exército está quietinho lá, mas ele tem que cumprir o papel constitucional dele. Também. E aí, se tiver que haver uma intervenção, ele não tem outra alternativa a não ser intervir. Entendeu? Porque as nossas oposições também são problemáticas. E muito. E muito. Então, chega um momento em que nós precisamos avaliar. Isso seja... O problema é o seguinte, o PT ele tem uma coisa muito importante. O PT ele sabe minar as oposições, entendeu? Fragilizá-las. Fragilizá-las. Nós não temos oposições no Acre, no Brasil, de forma geral, entendeu? As nossas oposições, elas estão todas muito fracas. E isso realmente é mérito de quem está no poder. Porém, nós chegamos ao limite de sustentabilidade em face do povo não admitir mais, não aceitar mais esses descalabros, entende? E isso, quando chega na porta do cidadão a situação e ele sai de lá e vai reclamar, aí não há governo maravilhoso, sensacional,
que inclui o pobre. Que, não por acaso ela entendeu? não faz tempo tinha uma aprovação lá nas nuvens e agora está no esgoto. Mas é que está. Quando você vende algo que você não tem como entregá-la. Entendeu? E ela, se você pegar, por exemplo, as manifestações dela nos debates de campanha, tudo, mas tudo que ela atacou o seu concorrente, que também não é santo, vai ter muita conta para pagar, ela está fazendo. E se ele tivesse ganhado a eleição, ele teria que fazer, não tinha outra alternativa. E ela iria falar, tá vendo? Olha aí, eu avisei. Entendeu? Só que como ele perdeu, ela não teve outra alternativa, não teve outra saída. Doutor Maurício, o senhor também é uma das pessoas que ajuda a APAI, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Amanhã nós teremos um baile, no Maison Borges, que foi uma criação sua, com apoio do pessoal, da doutora Cecília e do pessoal que está à frente da APAI. A pergunta é o seguinte, qual a sua expectativa em relação ao baile e também de crescimento e fortalecimento dessa luta da APAI, que é uma causa de todos nós, né? Olha, a grande realidade é o seguinte, a APAI aqui no Acre, ela se sustenta, entendeu, a duras penas, e nós que somos colaboradores, eu sou diretor jurídico lá, acredito que há uns 15 anos, e sempre estou participando, a gente tem procurado até ter algumas atividades sociais nesse sentido, como no caso do baile, que vai ser lá no Maison Borges, para que o povo, o cidadão, ele conheça o trabalho que nós produzimos, porque nós temos profissionais lá que foram formados lá dentro, nós temos garçons, pintores, sabe? São pessoas que vida lá. Nós estamos preparando eles para a vida. Entende? E o ano passado quase nos extinguiram. Graças a Deus nós conseguimos, e até eu faço justiça à senadora Ana Amélia, lá do Rio Grande do Sul, que encampou isso e conseguiu dar ênfase, né, à nossa continuidade. Agora, os nossos bailes, eles são anuais, né? Nós, o ano passado, tivemos um baile lá no ASA, aquela associação militar, militares, atrás do Juventus, Santa Juliana. Santa Juliana, isso, é de Juventus, aquela região. E nós colocamos lá quase 500 pessoas, né? E agora nós fomos, graças ao bom coração do pessoal lá do Maison Borges, que nos cedeu o local e nos deu condições de fazer a festa lá, entende? Eles também estão dando a colaboração deles, dando desconto especial. Não tenha dúvida. Seu ato, eu agradeço publicamente a presteza do Atos e da sua esposa, entendeu? Dona Denise. São pessoas fantásticas, merecem estar onde estão, entendeu? Com certeza. Eu agradeço imensamente a colaboração deles. Entende? Boca, por gentileza, mostra aqui, por gentileza, meu amigo Aldiberto Boca. Ô, doutor, aproveitando a sua vinda aqui, não estava no script, tá? Vamos encerrar. A última pergunta. Rapidinho, só em 30 segundos, mas vale a pena a sua opinião. Semana passada eu entrevistei aqui o Dr. Robert Ray, vice-presidente nacional do PEN. Deve ser candidato a vereador em Rio Branco e depois candidato ao Senado. Eu queria a sua opinião sobre isso. Muita gente caiu de pau em cima do Dr. Ray. O senhor faz parte desse time também? Isso é uma questão de responsabilidade, né? Eu não acredito que isso venha ocorrer em face do fato de que o eleitor acreano é extremamente competente para ver. Nós já tivemos situações anteriores em que outros paraquedistas aqui chegaram e os seus paraquedas não abriram, né? Eu não tenho nada contra esse jovem, mas eu penso que o Senado não deve ser apenas midiático, como ele é, entendeu? Que ele venha para cá, que ele invista, entendeu? Porque quem investe quer retorno, claro. Entende? Mas eu acredito que seria muito difícil ele ser indicado para o Senado, principalmente pela Frente Popular, que tem responsabilidades sociais.
a Frente Popular não poderia ser irresponsável, entendeu? Ao ponto de indicar uma pessoa que não tem conhecimento. E outra coisa, não tem vínculo com o Estado. Entendi. Entende? Porque se ele for candidato, eu vou me apresentar também. Que aí qualquer um, sabe? É uma questão de opção, hein, doutor? Que aí a gente se apresenta e fala, ó, tá aqui, ó. Eu só não sei fazer, como é que se diz, cirurgias plásticas, mas, né? Conversei com o doutor Maurício Weinberg, uma referência em se falando no campo do direito. Foi um prazer, doutor. Sucesso e parabéns pela iniciativa do Baile da APAI. Eu que agradeço, aproveito para convidar a todos os nossos telespectadores para que nos apoiem nesse evento, tá? Se você me permitir deixar meu telefone também. Na hora. Dentre outros, eu também estou com as mesas, né? E eu atendo através do 8403-3888. 3888. É só me comunicar, só me ligar que eu entrego a mesa. A mesa é R$150, é um preço módico. A nossa banda 4x4 é uma banda que é muito conhecida na cidade. E o som estará presente? O Bial. E eu também vou dar uma canja lá, né? Legal. Porque aproveitar que Claro. como eu faço parte da organização, eles têm que aceitar, senão... Mas muito obrigado. Doutor. E uma boa noite a todos os nossos telespectadores. Boa noite. Depois do intervalo, eu volto para conversar com a doutora Cecília Lima, diretora, presidente, fundadora da APAI Acre, em 2 minutos. Fique com a gente.